Costura francesa, boa opção para quem não tem máquina overlock. Hoje eu vou dar uma dica muito boa para vocês que não tem máquina overlock ou optam em não usá-la, assim como é o meu caso no momento, porque eu tenho a máquina overlock, mas como muitas vezes eu costuro muito tarde, então para não acordar as pessoas eu opto em usar outros recursos quando possível. E a costura francesa é um recurso interessante para essa substituição. A minha máquina overlock é muito barulhenta, então nem sempre eu posso usá-la por causa do barulho. E vamos à costura francesa. Aqui eu estou mostrando ela pronta na parte do ombro da blusa, uma blusa que eu estou trabalhando de uma cliente. Ela fica assim na parte interna e na parte de fora, na parte externa, ela fica com a costura normal, reta. Então ela fica uma costura embutida. Ali eu estou mostrando a pence da blusa, porque a gente vai começar a costurar não na parte avessa, a gente vai começar a costurar na parte certa da blusa. A gente coloca avesso com avesso e a gente vai costurar a parte do lado certo, vai começar a costurar do lado certo. Ali eu tô mostrando a pence, a posição da pence. Eu olhei a blusa original, que essa blusa eu tô fazendo a partir de uma blusa pronta, então eu tô colocando a pence, assim como na blusa original, na parte virada pra cima. A posição da pence na dobra assim é uma outra dica. Faz toda a diferença no caimento, né? De como que vai ficar, por exemplo, a pence do busto. Então eu segui ali a pence da blusa original, que tá pra cima em direção à manga, e eu segui. Coloquei também essa blusa que eu tô fazendo com a pence pra cima. Ali eu preferi alfinetar, então alfinetei a blusa toda. Lembrando que a costura que eu vou fazer agora não é pela parte interna, não é pelo avesso. É pela parte certa, a parte de fora da blusa. Parece que tá errado, mas é isso mesmo, tá certo. A costura não vai ficar exposta, vai ficar embutida, assim como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então ajustei tudo direitinho, vou tirando o alfinete, vou costurando, coloquei a pence virada pra cima, assim como eu falei antes, virada em direção à manga. E vou costurar a parte de fora da blusa mesmo, fazendo uma costura reta simples. Vou tirando o alfinete e vou costurando calmamente, à medida de um pé de máquina, nada muito largo, né? Porque a margem de costura da costura francesa é um pouco diferente da margem de costura normal. A margem de costura normal a gente deixa 1 centímetro aproximadamente. Para fazer a costura francesa a gente precisa deixar 1,5 centímetro, porque serão feitas 2 costuras. Essa costura do lado certo e depois a costura do lado avesso da peça. Então ali eu tô fazendo a costura do lado certo, tô iniciando o procedimento da costura francesa, como eu já disse, pelo lado certo da peça, nesse caso da blusa. Tô fazendo bem calmamente para vocês verem, olha, é uma distância de um pé de máquina mesmo, nada muito distante da margem da costura. Porque a intenção não é que fique muito largo, é que fique uma costura não muito estreita, mas que fique estreita. Você vai ajustando e vendo que tá pegando as 2 camadas do tecido, né? Tomando este cuidado. Ali eu cortei o vídeo para adiantar. Tô mostrando para vocês a costura que eu fiz do lado certo da blusa. Fiz toda a costura e agora eu vou aparar, tomando cuidado para não cortar muito próximo à linha da costura que vocês fizeram. Então eu vou aparar, para quê? Para ela ficar ainda mais estreita. Para quando a gente fizer a costura interna, na parte interna da peça, não fica aparecendo nenhum retalhinho, nenhum pedacinho dessa costura, porque a gente vai fazer mais uma costura com a distância também de um pé de máquina, para ficar uma costura estreita. Ali eu tô fazendo, tô aparando, tirando o excesso de tecido, tomando cuidado para não cortar a linha da costura que eu acabei de fazer. Ali eu tô mostrando agora que eu virei do avesso a blusa, tô mostrando a parte da pence. Tô mostrando a pence pra vocês terem como base de entendimento, né? Que é o lado certo e o lado avesso da blusa, porque um tecido preto fica meio difícil de enxergar. Mas era o que eu tava fazendo no momento, então eu aproveitei pra fazer o vídeo com essa blusa mesmo. Então ali eu virei do avesso e a parte da costura que eu tinha feito do lado certo, eu tô mostrando que eu tô fazendo bem
tô ajustando bem direitinho para ela ficar estreita. Ó, ali já é a parte avessa da blusa. Então a gente vai fazer uma segunda costura. A gente aparou aquele excesso de tecido e vamos fazer aí, tô ajustando tudo certinho para fazer a segunda costura. E é também um tamanho de pé de máquina. E a gente vai ajustando para a costura ficar certa, né? Para não ter que desmanchar depois. Quando você conferir, às vezes se você não ficar ajustando assim direitinho, aí quando você conferir, você vai perceber que ficou tecido torto, ou então ficou aparecendo um pouco do tecido, aquele que você aparou, ficou aparecendo. E a intenção não é aparecer tecido algum dessa primeira costura que você fez. Agora, essa segunda costura que você está fazendo é com a intenção de deixar embutido a costura. Então não pode aparecer nem um pouco de tecido daquela primeira parte que você costurou na parte certa da peça e depois aparou o excesso de tecido. A intenção é que fique embutida a costura, limpa, digamos assim. Então por isso que você tem que fazer esses ajustes, esse cuidado. Por isso que eu não acelerei o vídeo para vocês verem como que eu tô tendo cuidado de deixar bem acertada o tecido e fazer a costura com bastante calma. Costura é isso, é paciência, é calma. Aqui eu finalizei a costura, fiz o retrocesso. Vou cortar o excesso de linha. O correto é utilizar uma tesourinha de arremate, mas no momento ali eu tenho usado a tesoura normal mesmo, mas o bom é usar uma tesourinha de arremate. Mais pra frente eu mostro pra vocês que é melhor para cortar esses excessos de linha, essas coisinhas, essas partes mínimas, né? Porque a tesoura grande corre o risco de você às vezes cortar o tecido, então é mais uma dica. Usar a tesoura de arremate. Ali eu tô mostrando que eu fiz a costura na parte avessa da blusa. E agora eu vou desvirar novamente, vou colocar na parte certa da blusa e tô mostrando pra vocês como que ficou embutida a costura. Então, fiz o acabamento da blusa sem precisar da máquina overlock. Obviamente que a máquina overlock é interessante você ter caso você queira vender suas peças de roupa, porque a overlock te permite fazer ajustes mais rapidamente. E essa costura francesa, no caso, se você fosse experimentar na cliente, ficasse justo demais, ou fazer algum tipo de ajuste, você teria que desmanchar essas duas costuras. Então a overlock nessa parte de ajuste é mais prática. Ali eu tô mostrando pra vocês que ficou um pedacinho, olha, na ponta, mostrando um pedacinho do tecido da primeira costura. Isso não pode acontecer, olha. Então o que eu vou fazer? Eu vou costurar mais um pouco ali, fazer mais uma costura para então ocultar esse pedacinho de tecido, porque tem que ficar uma costura embutida. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem essa dica e pratiquem bastante. E até o próximo vídeo.